Programa Na Mira dos Fatos. Apresentação: Fernando Campos. Amigos telespectadores, você que está aí do outro lado, onde quer que você assista, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua televisão, que passa também a transposição do celular para a televisão, muito obrigado por você. E lembrando, dá um joinha e compartilhe o nosso vídeo, tá? Nós estamos aqui hoje com o meu querido Ubirajara. Exatamente, o Ubirajara que vai falar. Aliás, para falar a verdade, nós já tínhamos gravado o programa. Deu um problema técnico e nós estamos regravando o programa com o Bira, porque Dr. Ubirajara, né? Mas tudo tem, né, as suas colocações, tudo tem onde você determina e acontece. Então estamos com ele aqui e é muito interessante para você, porque o Dr. Ubirajara vai falar a respeito aí de trânsito, de profissionais de categoria de van, de ônibus, de caminhão, a nova Celtran. Meu querido, prazer em revê-lo. Muito obrigado pelo convite. Vou tentar aí compartilhar um pouquinho do meu singelo conhecimento com os seus telespectadores. Ele tá de brincadeira. Ele tá de singelo conhecimento. Esse cara tá de brincadeira. É com outro programa. Ficou muito bom. O programa ficou muito bom. É que deu um problema técnico aí, não deu pra... Porque onde a gente ia cortar ou alguma coisa parecida, então não deu certo, era melhor gravar outro. Nós já estávamos com outra pessoa para fazer a gravação, mas tá aqui de novo o Bira e vai falar com a gente aí da nova Celtran, dessa área muito importante, que tem coisa que você precisa saber e é sempre importante. Começamos com o quê, doutor? Bom, primeiro me apresentando. Manda bala. Né? Advogado, professor, intelectual, filósofo, social. Quem dera. Mas é um cara... Mas assim, sou advogado já, atuante, né? Eu estou no ramo do direito há mais de 25 anos. Sou especialista em direito do trabalho e sou especialista em direito do trânsito. Eu tenho alguns conhecimentos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair algumas coisas aí. Singelo, doutor, mas manja muito, viu? Manja muito, que a gente, nos bastidores, não só hoje, como da outra vez, realmente tem o intelecto desse rapaz aí. Eu vou falar uma coisa pra você. Finese. Pode ter certeza. É filé, né, produção? É ou não é, produção? Ele vai voltar aqui outras vezes pra gente falar mais de algumas coisas, porque o homem é inteirado. Ele é bem inteirado no assunto. Então a nova Celtran, já vamos lá. Apresentado o doutor, e professor, e empresário, e vai falar da nova Celtran, que vem a ser a nova Celtran, que traz na área do trânsito, na área, né, dessa área muito importante. Então, a nova Celtran é uma escola de trânsito credenciada do Detran há mais de 23 anos em Bragança Paulista. Tá? Quando a gente fala de um centro de formação de condutores, que nem no caso da nova Celtran, ela se difere um pouco daquele clássico que é o autoescola. Na verdade, o autoescola ele é uma empresa credenciada do Detran também, destinada à habilitação, à concessão da habilitação. A nova Celtran não, ela é credenciada do Detran, mas o seu objetivo primordial, na verdade, é oferecer cursos credenciados do Detran, só que cursos especializados. E quais são esses cursos especializados? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o cidadão que quer, por exemplo, da noite para o dia, quero dirigir uma van escolar. Boa. Entendeu? Essa pessoa, é só comprar o carro? Não. Por que não? Ele precisa ter um preparo, ele precisa ter uma especialização para poder dirigir uma van escolar. E o que são esses detalhes, essas requisitos para você dirigir uma van escolar? Primeiro que você tem que ter a categoria compatível com o veículo que você está dirigindo. São duas, que você falou? Não, na verdade é assim. Só uma? Não, a categoria das habilitações... Dessa parte aí. Mas assim, a categoria, as habilitações de todo mundo... Tá, você vai englobar tudo. Vou falar de todas. Tá. Nós temos a categoria A para moto,
A categoria B, para que a gente fala carro de passeio, mas na verdade, para o Detran, o que difere as categorias é o peso do veículo e o veículo. Então você tem o A para moto, o B, que é veículo até 3.500 quilos. Entendeu? Aí você tem a categoria C, que são veículos até 6.000 quilos. Olha só. Entendeu? Aí você tem a categoria D, que aí sim é para os ônibus, vans e coletivos. Guincho também? Guincho, não, guincho ele tá, dependendo como for, depende 6 mil muito, quilos, lá de 6 mil quilos. Aí ele pode ser a categoria C, entendeu? E dependendo como for, até eventualmente até uma categoria D, B, né? B de bola, porque depende, é que eu te falo. 3 mil quilos, né? 3.500 quilos, né? 3.500, então... E a categoria E, que aí a categoria E é a gente chama lá um bitrem, né? Aqueles 12 eixos, entendeu? Carga explosiva, cargas químicas. É que esses aí também pode ser uma categoria assim. Que engloba já o... eu vou até, durante aqui, eu vou explanar. Então, quando eu estava falando da categoria de van escolar, a pessoa ela tem que ter uma categoria D, é o mínimo que exige para você ter a categoria. Então, se você é um condutor de veículos, mas você não tem a categoria D, primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma adição à sua carteira de habilitação para a categoria D. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é ter o veículo adaptado, né? O Detran ele tem algumas exigências. Sim. Né? Aliás, são várias exigências. O carro tem que ser adesivado, o tipo do carro, passa por vistoria, né? E, por último, você tem que ter o quê? Um curso especializado. Exige também. Exige. Esse curso especializado é um curso de 50 horas, certo, que você faz, é um curso teórico, aonde você vai aprender detalhes sobre a questão do transporte escolar. Então não é só saber dirigir. Tirei carta, vou montar lá e vou embora. Não, você tem que saber lidar com as crianças. Tem todo um requisito. Você está transportando vida. Tem até também, né, o psicológico. Você tem porque um laudo. transportar criança. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. O curso de van escolar, é o único curso que ele exige um exame específico, que é um laudo psicopedagógico. Completíssimo. Completo. Que é exatamente aonde você vai definir o perfil da pessoa, os traços psicológicos da pessoa. Lógico, o Detran ele é muito atento a isso. Você não pode, né, colocar um pedófilo para... É o que eu ia falar agora. Eu ia colocar uma pessoa que tem um distúrbio mental, exatamente, de violentar a criança. Exatamente, você não pode levar colocar um pedófilo... Liberar um cara desse para dirigir uma van escolar. Entendeu? Então é óbvio que nesse laudo psicopedagógico se pega esses traços. Entendeu? Ele se pega esses traços. Então, o que esses cursos especializados do Detran, o que ele exige basicamente? Então, primeira coisa, qualquer curso especializado do Detran, você tem que ser maior de 21 anos. Ponto. Não tem cursos especializados para pessoas menor de 21 anos. Chegou com 18? Não tem. Não tem. 19? Não tem. Não tem. 20? Não tem. Então, você quer dirigir uma van escolar, quer dirigir ser um motorista de ônibus, você tem que ser maior de 21 anos. E tem que ter a categoria compatível com cada curso. Então, o condutor, ele não pode estar sofrendo uma sanção, uma medida disciplinar, nem de suspensão e nem de cassação. Aí, ó. Tá? Porque se você você imagina, eu quero dirigir van escolar e eu fui pego num racha, estou sofrendo uma... Já não vai, com certeza. Você não vai conseguir, não vai conseguir, né? Então você tem que... E uma outra coisa importante, você tem que possuir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Você não pode ter aquela carteira que a gente chama de PPD, que é a provisória. Tá vendo, produção? Não pode, porque durante a PPD ela é provisória, o nome já diz, né? E aí, desses cursos especializados que o Detran ele oferece, né, por intermédio de empresas credenciadas, no caso, a Nova Ceotran,
Quais são esses cursos que a nossa empresa oferece, a nossa escola? Então nós temos o curso que a gente chama de transporte coletivo de passageiro, que é aquela pessoa que é um motorista profissional e quer dirigir um ônibus. Então ele tem que fazer esse curso especializado. Né? E o que você precisa para ter esse curso? É que nem eu falei, esses requisitos, maior de 21 anos, não pode estar sofrendo cassação, tem que ter a carteira definitiva e categoria, no mínimo, D de dado na carteira habilitação. E o psicológico também, esse? O coletivo não. Ah, não precisa. O coletivo não. Aí vamos para o transporte escolar. Aí... Os mesmos requisitos, mais o laudo psicopedagógico e, no mínimo, categoria D. D de dado. Para pular para E. Ou para E, se você já tem a E, tranquilo. Você pode dirigir... Você pula da D para E. Ou você pode ter a D. Você pode ter a B e você pode adicionar a D. Ah, tá aí. Tá. Nas observações. Exato. Vem na CNH. Você tem que mudar mesmo, é fazer uma adição de categoria. Tá. É uma adição de categoria. Né? Quem tem a E, pode tudo. Né? Quem tem a E. Já está liberado. Já está liberado. Você pode fazer qualquer dos cursos. Aí nós temos o curso também que nós chamamos de transporte de produtos perigosos. Isso é muito bom. O famoso MOP. Né? É o famoso que a gente chama de MOP, é conhecido como MOP. Só que tem um detalhe. As pessoas têm em mente, quando você fala em produtos perigosos, você associa o quê? Um caminhão inflamável, que transporta combustível. Esse caminhão que transporta combustível, para na cabeça da pessoa, olha, é só isso. Não, mas não é só isso. Tanto que para você você ser um condutor de MOP, basta você ter a categoria B de bola. A partir da B, você já pode ser um condutor de produtos perigosos. Vou te dar um exemplo. Você imagina eu vou usar... a gente não está ganhando para fazer propaganda, mas vamos dar o exemplo da Fiorino. O carrinho da Fiat é um carro pequeno. É comum você ver Fiorino carregando o quê? Gás. Gás de cozinha. Esse gás de cozinha, para você fazer esse transporte, você precisa ter um MOP. Por que você precisa ter um MOP? Quando você vai fazer o curso, não é só um curso de legislação de trânsito. Não. Você aprende legislação de trânsito. Essas 50 horas, elas são divididas em 4 módulos. Um dos módulos é legislação de trânsito. Você tem um módulo chamado direção defensiva. Aí você tem um outro módulo chamado primeiros socorros e meio ambiente. Então, o próprio módulo ele é autoexplicativo. E você tem um último módulo que aí é específico da matéria. Normalmente, no caso de MOP, aí ele vai te dar uma classificação de produtos perigosos. Porque também todo mundo imagina que produto perigoso é o produto inflamável. E não é só inflamável. É o químico. É o químico. Entendeu? Exatamente. É o biológico. Para você ter uma ideia, existem laboratórios que transportam coisas altamente perigoso que para você fazer aquele transporte, você precisa ter um MOP. Quer dizer, o cara que dirige para um laboratório, ele tem que ter essa especificação. Dependendo do que ele vai transportar, tem que ter essa especificação. Ele vai ter que ter essa especificação. Nem que seja um Fusquinha. Ele pode transportar no Fusquinha. Não é o carro aí, sim o que ele transporta. Porque a autoridade pode... Exatamente, pode exigir. E por que isso? Justamente pelo risco. Por isso que é produtos perigosos. Quando ele fala produtos perigosos, é qualquer produto perigoso que se enquadre na legislação. Não é só o combustível. Exatamente. Tanto que vocês já devem... químicos. Exatamente. Vocês já devem ter observado que normalmente esses caminhões, às vezes até o carro do gás, a Fiorino do gás, normalmente na caçamba dele atrás tem um vermelho. Um foguinho, né? Um foguinho. Às vezes tem um foguinho e tem um código ali. Aquela simbologia, aquele código, aquele número, é justamente para identificar... Sinalização obrigatória. Exatamente, que identifica
o produto que ele está carregando. E aí eu vou até te dar um exemplo. O condutor desse carro, num acidente, ele ajuda o bombeiro. Porque quando ele identifica, olha, eu estou transportando o produto tal, código simbologia tal. Já sabe do que se trata. O bombeiro que vem fazer o atendimento, ele vem preparado para aquela ocorrência. Então, nem sempre vai ser uma ocorrência de fogo. Às vezes é uma ocorrência de máscara, ele tem que vir para não inalar aquilo. Eu sempre dou o exemplo da amônia. Para vocês terem uma ideia, é um produto amônia, altamente... Tanto que às vezes a pessoa confunde, às vezes o caminhão tem um acidente, aí o cara, vou lá ajudar o motorista. Não vai, não. Não vai. Não vai. Por quê? Se ele estiver transportando amônia, provavelmente num vazamento ele já está morto. Porque a amônia, ela te mata em 1 minuto. Na hora de respirar, né? Então você imagina que a pessoa que naquela ânsia de ajudar, se ele for lá naquele momento, ele vai se tornar uma outra vítima. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Culpado aí fica a autoridade que liberou a pessoa. Exatamente. Ou então os curiosos. Exatamente. Né? Eu estou falando dos curiosos. Os curiosos. Entendeu? A gente até brinca, né? Quando a gente está falando sobre trânsito, a gente fala que distância boa de você manter de um caminhão que transporta produtos químicos ou inflamável, a gente fala que é a distância que você conseguir enxergar ele do seu polegar. Quando o seu polegar esconder o caminhão, essa é a distância que você tem que manter. É bem engraçado isso daí. É uma técnica, né? É técnica. E aí a gente vê algumas coisas, tem alguns mitos também que a gente imagina que você há de convir comigo que também está errado. Por exemplo, carregar o gás na moto. Pode? Eu sempre falei que não pode. Não pode. Tá aí o professor. Não pode. Por que não pode? Exatamente porque num acidente com aquele produto inflamável, que técnica que o motoqueiro vai fazer para evitar um acidente? Ele não tem, além de não ter preparo, ele não vai ter os EPIs. O carro tem o EPI, o caminhão tem o EPI, tem o extintor, onde que ele vai carregar isso na moto? Isso é um mito. Aí o pessoal vai, mas aqui pode. Pode, porque o pessoal faz errado. Mas então esse pessoal que carrega o gás, que seja ali na lateral ou em cima, tá errado? Tá errado, não pode. Quer dizer, pode a autoridade fazer uma apreensão, então? Pode, porque o que acontece, a gente vê muito... E multar, né, claro. O que a gente vê muito é que, infelizmente, não vou entrar no mérito da questão, é feita uma vista grossa. Bom senso. Bom senso. Bom senso tá que trabalhando. acaba não sendo bom senso. Está trabalhando. Eu sempre falo isso, que o bom senso existe até acontecer infelizmente, uma fatalidade. Aí quando acontece a fatalidade, porque deixaram, porque permitiram, porque não sei o quê, porque a lei não permite. Aí vem a rigidez. Exatamente. Né? Aí, seja maior, é aquele negócio. E por último, né, nós temos o que a gente chama de condutor de transporte de veículos de emergência. É o famoso ambulância. Para dirigir uma ambulância, você tem que também ter um treinamento todo especial. E a ambulância, por incrível que pareça, ele é o único que a CNH lhe permite a partir da categoria A. Não, estou falando porque eu já falo pra gente. Por quê? Aí o pessoal fala assim, mas uma motoambulância, existe a famosa motolância. Motolância. O que é isso, produção, gente? Motolância, hein? E o que é isso, gente? Nos grandes centros, isso já está super avançado. Por quê? Você tem um trânsito nos grandes centros muito caóticos. E aí, para você agilizar o atendimento daquela pessoa, o que eles fazem? Manda a moto de resgate. Motolância. Entendeu? Ele vai para dar os primeiros atendimentos. Ele vai lá. Quando o veículo chegar mesmo, dependendo da pessoa, a pessoa já está imobilizada. O SAMU, o resgate. A pessoa já está imobilizada, já está pronta para ser carregada. Já está isso que a gente chama de estabilizado. Porque qualquer transporte, qualquer vítima de um acidente, ela só é transportada depois,
A gente tem um mito de falar assim, tem que chegar o mais rápido possível, porque não sei o que, coloca ele dentro e leva... Gente, não é bem assim. Dependendo do que a pessoa tem, se ele está em parada cardiorrespiratória, você não pode pegar e jogar dentro. Tem que ter um... Você tem que ter um preparo, você tem que estabilizar o cara. Você tem que estabilizar a pessoa tem que estar estável, e depois que ela está estável, agora ela pode ser transportada. Porque se ela não estiver estável, você não tem o que fazer, porque às vezes você não faz você não estabiliza a vítima, ela morre no caminho. Né? Então, o transporte de emergência, ele é o único que permite a categoria a partir da A. De A a E. Entendeu? Ele permite. E é comum, tá? Pelo menos a gente tem percebido muito, apesar que o curso ele fala de primeiros socorros, mas é muito comum as pessoas contratarem o condutor, que a gente chama condutor socorrista. Que já tem um outro... Exatamente, já é um outro segmento. Por quê? Você, além daquele condutor ele ser socorrista, além dele ser o condutor, ele é socorrista. Então tem muitas localidades, prefeituras da região, que elas preferem contratar a pessoa que é condutor, com esse curso especializado, e um plus, o curso de socorrista. Paralelamente, que é um curso que também nós oferecemos na Nova Ciotran. E tem uns chamam de socorrista, outros chamam de APH. E o que é nada mais do que esse APH? É um atendimento pré-hospitalar. Então você imagina que aquele condutor, ele está apto a fazer um atendimento pré-hospitalar. Então, se precisar fazer uma massagem cardíaca, se precisar... já tem todo... Ele tem todo... Ele está preparado para tudo isso aí. Ele está preparado para fazer uma imobilização, sim, entendeu? Se a pessoa estiver sofrendo uma parada respiratória, um sufocamento, ele está engasgado. Nesse curso você aprende. Tanto que o curso de socorrista, ele é um curso de praticamente de 20 horas. 20 horas. Né? E o nosso curso de socorrista, ele é feito com pessoas, com o nosso professor, ele é coordenador-chefe no SAMU. Então, quer dizer... Especializado na área. Ele é especializado. E tem na Nova Ciotran. E tudo isso que o doutor está falando aqui, professor Birajara, você encontra tudo na Nova Ciotran. Então, portanto, você se dirige à Nova Ciotran para tudo isso daí. E para finalizar na questão dos cursos especializados que o Detran oferece por intermédio das escolas credenciadas, nós temos mais 2 cursos, que aí esses 2 cursos ele é muito regional. Ele, na verdade, municipal, que seria o de mototáxi e o motofrete. Entendeu? Quem conduz mototáxi e motofrete, pelo Detran, você tem que ter esses cursos. Quer dizer, o mototaxista aqui teria que ter, então? Teria. Só se ele tem ou não, aí é aquilo que eu falei, né? Aí depende muito do poder local. Da lei do município, a lei orgânica do município. Da localidade, olha, não está exigindo, não sei o quê. Agora, até porque também a gente sabe que o mototáxi, pelo Detran, ele faz algumas exigências que, de fato, realmente para a pessoa talvez tenha um custo um pouco elevado, porque são umas exigências assim, você tem que usar colete refletivo, né? Tem que usar bota com bico de aço. Se for botar na ponta do lápis, meu amigo... Então, o curso... doutor! O curso não é um curso também, assim... É caro esses cursos, doutor? Então, olha, um curso de formação hoje, de 50 horas... Nós estamos falando de 50 horas, né? 50 horas. Não é um cursinho de 2 horas, né? Mas se você for parar pensando, em relação a um curso de 50 horas de aprendizado de especializações com pessoas técnicas, ele está saindo na faixa de R$400. À vista? Ou ainda pode dar parcela? Nossa! A gente parcela. Barato, hein? Parcela. Se Nova Ciotran.
Se você for para... E eu sempre falo... Nossa. Gente, eu sempre falo isso. Olha só. Eu, graças a Deus, eu fui abençoado por ter um curso superior, né? Papai do Céu me ajudou. Eu tenho um curso... É singelinha, eu já tenho, falei. E eu tenho um curso superior. O homem é graduado. Eu tenho um curso superior. Eu falo que esses cursos de especialização, ele nada mais é do que uma faculdade para o motorista. Sim, claro. Porque ele é um curso especializado. Sim. Você vai receber um diploma. Seria o superior para ele chegar. É um superior para ele chegar lá. Exatamente. Porque ele, sem esse curso, ele não pode dirigir esses veículos. É a mesma coisa se não fizer uma universidade, está Exatamente, perdido, você não pode atuar. Você não pode atuar. Se eu não tivesse feito o curso de Direito, eu não poderia ter a habilitação para ser advogado. Fora o OAB. Exatamente. Fora o OAB. Tem mais essa aí. E esses cursos especializados do Detran, eles têm validade de 5 anos. Aí o que acontece? A cada 5 anos, você precisa fazer uma reciclagem. Ah, sim, claro. Você precisa fazer uma reciclagem. Então você está obrigado a fazer essa reciclagem. É um curso, digamos assim, menor, porque é uma reciclagem, você só vai lá para atualizar. E no curso de reciclagem são 16 horas. Então você faz esse curso. O valor é o mesmo? Não, o valor mais baixo. Mais baixo. 250? 250 reais. Olha, sua tabela aqui, tô vendo a tabela. E é um final de semana, diferente do de 50 horas. Que beleza! Ó, daqui a pouco ele finaliza a nova Celtran. Vamos pegar o gancho aqui, porque ele precisa falar um negócio aqui da pontuação. Da pontuação, que senão nós vamos acabar o tempo aí. Pontuação. Esse negócio de pontuação na CNH, ficou alguma coisa para trás? Não, acho que aqui nós falamos tudo tranquilo? Que tinha que falar, né? Então, coloca aí na sua cabeça, na sua agenda, no seu celular, deixa anotado aí. Esse tipo de, na área profissional, a técnica toda é da nova Celtran. E o professor também tá aí, o doutor Ubriajara. Tá bom? Olha que importante ele vai falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação, tá? Recentemente houve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que para todo mundo acha assim, não, aumentou a pontuação. Aumentou a pontuação. Agora eu posso 40 pontos. Não é bem por aí. Escute bem o que ele vai falar. Tô 40 pontos, tô tranquilo, que agora, né, um ano... Gente, não é 40 pontos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ó a pegadinha. Pegadinha. Existe sim. Na verdade, o legislador, ele falou, é 40 pontos. Mas desde que nos últimos 12 aquele famoso, meses... É o famoso manchete, depois tem as letrinhas pequenas. Isso, tem umas letrinhas pequenininhas lá. Entendeu? Então, o que diz o seguinte... Desde que nos últimos 12 meses, esse condutor, ele não receba nenhuma multa de natureza gravíssima. Não receba multa de natureza gravíssima. Grave bem. Então você imagina só, eu em 12 meses não recebi nenhuma multa gravíssima. 12 meses. Vai ser um ano. Um ano. Vai ser 40 pontos. Tô tranquilo. Em um ano? Em um ano. É 40 pontos. No ano? No ano. Quarentinha? 40. No primeiro mês? Aí tomou uma gravíssima? Tomei uma gravíssima. Passei no sinal vermelho. Caiu pra 20. 30. 30? Cai pra 30. Uma gravíssima, aí cai pra 30. Uma gravíssima. Duas no segundo mês. 20. E se for rescindência no mesmo mês? E aí? Se for no mês, por exemplo. No mesmo mês, nós estamos no mês de outubro. O cara teve 2 gravíssimas no mesmo mês. Suponha, eu vou dar um exemplo melhor pra você. O cara tomou 3 gravíssimas em um mês. Em um mês. Sabe o que vai acontecer com isso, meu amigo? Cassou a habilitação. Suspensão. Suspendeu o primeiro. Suspendeu. A habilitação dele vai ser suspensa. Por quê? Ele tomou... Ele superou 20 pontos. 21. 3 vezes 7. Né? 3 vezes Exatamente. 21. 3 vezes 7, 21. É. E aí, a gente tem um detalhe muito importante também. Quando o legislador veio e falou 40 pontos, o 40 pontos já é suspensão. Então, na verdade, você pode tomar só até 39 pontos. Porque 40 pontos, você já está suspenso. Não é 40. 40 suspendeu, não é até 40.
Exatamente, é até 39. 39. Porque Cuidado, hein? Porque o 40 já suspendeu. O 30 já suspendeu. Então é até... E nessa de 40 não tem como você retratar, não tem... Tem algumas contestação. exceções. Aí o que acontece? Aí o legislador veio e falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, existe uma classe que essas pessoas... você imagina um motorista, sei lá, de... Uber. Uber também serve, mas eu digo assim, ele é um motorista de caminhão. Concorda? Ele tá mais exposto do que nós que estamos passeando de carro. Certo? Então, essas pessoas que elas têm essa condição... Vai para tudo quanto é estado legislação viaja, diferente. às vezes não conhece um lugar e entra num lugar errado. O que o legislador fez? Todo motorista, todo condutor que tiver lá na CNH dele um campinho escrito EAR. O que é esse EAR? Gente, exerce atividade remunerada, mas tem que estar na carteira. Na observação. Na observação. Porque se não tiver na carteira, você não tem direito. Multa. O que o legislador fez? Ele falou o seguinte, olha, quem tem esse EAR na carteira sempre vai ser 40 pontos. Independente da natureza. Da gravíssimo não. Se tomar 3 no mês, tranquilo, tranquilo. Não tem problema. Ele está suscetível a isso. Exatamente, às vezes até mais. Só que o legislador foi além. Ele deu uma benesse ainda mais. Beneficiou. Ele beneficiou. Então, o que ele fez com essa pessoa? Então você imagina que essa pessoa, ela tomou 1 ano, né? Em um mês, ela tomou 4 infrações gravíssimas. 4 vezes 7, 28. Né? 28. Se ela tomou isso em um mês... Nossa, 28 pontos num mês? Você concorda que falta 11 meses e ela pode ultrapassar os 40 pontos? Pode. Pode, porque... E se um mês ela tomou 28 pontos... Imagina em um ano. Em um ano. 150. Então, o que o legislador fez? Ele falou o seguinte, olha, todo mundo que tiver o EAR, mas veja bem, tem que estar lá escrito na carteira, no campo de observações. EAR, exerce atividade remunerada. Que atingir 30 pontos até 39 pontos. Nossa, matemática. Matemática. Então, eu tenho o EAR e eu estou entre 30 pontos e 39 pontos. Eu posso fazer um curso preventivo de reciclagem. Preventivo. Nova Ceotran faz. Nova Ceotran faz. E o que é esse curso? Ele é preventivo. É para anteceder os 40 pontos. Então ele vai fazer um cursinho online esse curso. É online? Online, 30 horas. 30 horas online? Online, ele pode fazer do celular, pode fazer do computador, pode fazer do sítio, pode fazer da onde ele quiser. Qualquer horário. O que ele precisa ter? Um celular smartphone, internet ou um computador com webcam. Ele faz da onde ele tiver. E a internet. Ele faz da onde ele tiver. Feito esse curso, ele vai ter que submeter a uma prova que a gente chama de prova monitorada. Aí é presencial. É presencial. Aí ele pula pro presente. Aí ele vem na escola. Presença. Ele vem na escola, ele vem na Nova Ceotran. Nós temos uma sala que a gente chama de sala monitorada. É uma sala que tem 5 câmeras. Não há escapatória. Não há escapatória. Não tem jeitinho. Ninguém faz por ele. É uma sala que você fica isolado nesta sala. Monitorado por 5 câmeras interligadas diretamente no Detran. Por isso que se chama sala monitorada e com gravação. Está gravando. Então, quer dizer... Gente, não tem jeito. Não tem jeito. E ela é focada mesmo.
Ela Tem que estudar mesmo, senão você está perdendo. Tem que estudar, né? Não, assim, ele te dá a facilidade, mas também... Tem que mover aí o intelecto, né? O psicológico tem que funcionar. Feito a prova, é uma prova que dura 40 minutos. Você tem um tempo de 40 minutos para responder 30 questões. Dessas 30 questões, você acertando 70% da prova, ou seja, 21 questões, você está aprovado no curso preventivo de reciclagem. O que vai acontecer com você? Mata. 0 pontos. Olha que beleza. Ou seja, aquela pessoa que tinha, se você for fazer uma matemática, assim, objetiva, em um ano, quem tem o EAR na carteira, em um ano, ele pode ter 70 pontos. Aí. Que beleza, hein? Ele pode ter 70 pontos. Então tem toda uma técnica. Gente, por isso que eu falo, tem que saber das coisas, tem que ficar inteirado no assunto, senão... E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas multas de trânsito que nós chamamos de multas autossuspensivas. Nós vamos ter que, nós vamos ter que marcar... É grande, gente. A situação, vamos marcar porque tem mais coisa. Exatamente, nós vamos marcar um dia para falar sobre as infrações de trânsito. Não estou falando das infrações ainda, nem vou falar porque não vai dar. Não é. Mas tem infrações de trânsito... E tem mais uma situação ainda aí que vai acabar, a multa de balcão. Tem uma infração de trânsito que a gente chama as infrações autossuspensivas. Essa mesmo, não, também. Tá no meio aí. A infração, eu vou dar um exemplo de uma infração autossuspensiva, embriaguez. Além de você ter a retenção do veículo, do documento, tudo, você tem 7 pontos. É multa gravíssima e é uma autossuspensiva. E além de você pode ser preso também. 12 meses. 12 meses? De suspensão. E além de pode ser recluso. Aí depende dependendo da dosagem. O acidente. Depende do acidente, da dosagem. Gente, olha, e aí vou dar um exemplo de uma multa autossuspensiva que é muito comum. Andar sem capacete. Mas isso aí... Andar sem capacete é uma multa autossuspensiva. E gravíssima. Gravíssima. Ou seja, o guarda pegou, lavrou o auto de infração... E já era. Já era. Você vai perder, vai ter que cumprir a suspensão. E depois que você cumprir a suspensão, você vai ter que ir lá procurar a nova Celtran. Olha. Porque você vai ter que fazer um cursinho de reciclagem. E fora outras dores de cabeça ainda por cima. Vai ter que fazer um cursinho de reciclagem. Nova Celtran pra você que tá ligadaço aqui com a gente. Maravilha. Sobrou o quê? Sobrou aqui o quê? Eu até separei aqui, ó. Nossa, não dá tempo. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas tá vendo isso aqui, ó? Talvez o pessoal não vai conseguir enxergar. Mas isso aqui são infrações autossuspensivas. Olha, tá tudo ali relatado. E aqui são algumas só. E, gente, tem multa. Eu não vou citar aqui uma por uma, né? Mas existe multa que é 60 vezes. O valor? O valor. Você tá doido. Além, você vai tomar a multa, é 60 vezes o valor da multa. É salgado. Esse é o multa que tá incluso no multa de balcão? Não. A multa de balcão, ela... Resume rapidinho, pra gente... A multa... tem multa até de 17 mil reais. É complicado, gente. Entendeu? Você tem multa até... 17. Você chega no balcão, você já tá pagando. Você tem multa... Tá eu até separei aqui, ó. Você tem multa que ela é multiplicada por 3. Você tem multa multiplicada por 5, 10... 20 e 60. Então, o toxicológico, ele tem essa validade de 2 anos e 6 meses, né? E ele é obrigatório para quem tem a categoria C, D e E. O que acontece? Por exemplo, eu sou um motorista de van escolar. Se eu sou um motorista especializado de van escolar, eu sou obrigado a fazer o toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. É obrigatório. E o pessoal está um pouco, às vezes, confuso, achando que é junto da validade da carteira. E não é. Então você tem carteira agora que vai poder... e aí mudou também essa regra. Tem que fazer a tal da reciclagem. Não. Tem que fazer o exame. Para você ter uma ideia também... Sim, novamente. Ele venceu.
Venceu, você tem que fazer. Ele é 5 anos, mas é 2 anos e meio. Então depende. Olha só. Tem a regrinha. Tem uma regra, porque quem tem a habilitação, o exame médico da habilitação, até 50 anos, agora é 10 anos para você renovar a sua habilitação. Se você tem até 50 anos, é 10 anos. De 50 a 70, é 5 anos. E de 70 para cima? 3 anos. Meio ano. 3 anos de acima de 80 é 1 ano. Nossa. Então, o que acontece? Então, você imagina que eu sou um motorista de van escolar, mas a minha habilitação é de 10 anos, a validade do exame médico. 10 anos. Mas o toxicológico, se eu estou dirigindo a van escolar, é a cada 2 anos e 6 meses. Entendeu? Não quero... Suponha que eu estou com o meu toxicológico vencido. Venceu. Mas eu não estou dirigindo van escolar. Não estou dirigindo. Estou dirigindo o meu carro de passeio. O guarda parou. Viu que a minha carteira, o meu exame médico está em dia. Meu exame médico está em dia. Mas o meu toxicológico está vencido. Mas eu estou dirigindo um carro de passeio, não tem multa. Sim. Por quê? Eu não estou dirigindo a van escolar. Agora, estou dirigindo a van escolar, estou com o toxicológico vencido, R$ 1.467 de multa, mais 3 meses de suspensão. Na carteira, porque o toxicológico dele está vencido e ele está exercendo a atividade. Entendeu? Ele está exercendo a atividade. Reincidência dobra. Dobra. Agora, o que é a multa de balcão? Que é o que está acontecendo muito. Você supõe que a minha carteira de habilitação ela vai vencer dia X. E eu estou exercendo a atividade. Então, quer dizer, você venceu a carteira, venceu o exame toxicológico, você vai lá e renova. Porque o laboratório, ele é credenciado do Detran, a informação cai na hora, o resultado. Sim. Então hoje é tudo online. É. Você cai na hora. Agora o cara vai lá renovar. Eu estou exercendo a categoria D. Se o Detran, na hora que você está renovando, viu que você não renovou há 2 anos e meio, o que ele faz? Multa de balcão. Chegou no balcão, tá multado. Tá multado. E aí, quer que eu te falo? O pessoal fala assim, mas o que é a multa de balcão? É uma multa administrativa, gente. Ela é aplicada... Essa força de expressão do balcão é porque fala que foi feita lá no balcão do Detran. Mas tem outras também. Quando você compra um carro... Vai lá, produção. Você compra um carro. Você tem 30 dias para fazer a transferência. Se você não faz essa transferência, o que acontece quando cair lá a transferência? Multa. Multa de balcão. Você vai pagar a multa de balcão. É uma multa administrativa. Tem outras ainda. Rasurar documento do carro. Então, tem algumas situações. Então, o que a gente aconselha? Né? Isso é uma coisa muito importante. Eu falo assim, mas como é que eu fujo do toxicológico? Quem exerce a profissão de motorista... Então dá. Dá. Vamos falar assim, né? Sim, tem uma formalidade aí que... Não, é assim. Por exemplo, se eu sou motorista especializado de van escolar, não tem jeito. A cada 2 anos e meio eu tenho que fazer o toxicológico. Van escolar. Van escolar. Motorista de MOP, eu tenho que fazer. Se a minha categoria for acima de C. Se for B, não. Um exemplo. O cara que dirige ambulância, a motolância. Motolância. Ele precisa toxicológico? Não. Por quê? Na categoria A não exige toxicológico. Aí depois a gente até pode entrar numa discussão que, na minha opinião, na minha singela opinião, eu acho que todo mundo deveria fazer o toxicológico. Independente de qualquer coisa. Independente da categoria. Mas essa é a opinião minha. A gente não pode dar ideia lá, porque eles vão falar assim, é mais dinheiro pro governo, é mais dinheiro pro governo, mas não sei o quê. Qualquer categoria toxicológico. Eu entendo que sim. Por Vai quê? todo mundo preso.
Então, aí você chegou no ponto que eu ia falar, entendeu? Porque o que acontece hoje? Puxar um cilindro. O que acontece hoje? Apesar da lei tolerância zero da embriaguez, o que mais você vê hoje é embriaguez, cara. Pessoas dirigindo embriagado. Agora, faz o toxicológico nessas pessoas, quando acusar e não renova a habilitação dele pra você ver. Se ele vai beber. Entendeu? E tem uns ainda que bebe, né? Entendeu? Enfim. E eles passam dos limites. Mas né? enfim. Então, o cara não quer. Aí, esse motorista de ônibus, da van escolar, do MOP, que tem a categoria C e ele exerce atividade, esse daí não tem como fugir. É 2 anos, a cada 2 anos, 6 meses, ele tem que ir lá e fazer o toxicológico. Não tem opção. Agora, poxa vida, eu deixei, sei lá, provisoriamente eu deixei de atuar em van escolar. Não vou mais dirigir van escolar, tô lá, tô de boa, tô aposentado, tô tranquilo. O que eu faço? Eu faço uma regressão da minha, um rebaixamento da minha habilitação de D para B. Eu não estou mais trabalhando. Daí já cai fora. Eu não preciso mais fazer o toxicológico. Aí suponha que ele chega para mim e fala o seguinte: ah, mas eu vou rebaixar minha carteira? É uma opção. Não quer rebaixar, não rebaixa, mas você vai ter que fazer toxicológico. Exatamente. Sempre que você for lá renovar a sua carteira, você vai ter que fazer toxicológico. Você vai optar, o mais fácil é uma coisa, o mais difícil é outra. Agora, eu não quero mais fazer, então você rebaixa. Não tem jeito, você rebaixa para B de bola. Agora eu vou dar um detalhe. Suponha que essa pessoa, depois de 2 anos, B de bola, ela era D de dado, regrediu, rebaixou para B de bola. Aí daqui 2 anos, puxa vida, fui contratado para voltar a trabalhar na empresa de ônibus. E agora, o que eu faço? Ah, vou ter que fazer de novo a autoescola? Não. Você faz agora o quê? A adição para você voltar aonde você parou, aonde você estava. E pode fazer isso aí. E pode fazer. O que você vai ter que fazer? Na Celtran? Não, Celtran não. Aí já não é. Aí é no CFC que faz primeira habilitação. Porque aí você vai ter que fazer uma adição de categoria. Por enquanto, na Celtran a gente não está fazendo. Mas vai fazer. Se Deus quiser. Aí você faz essa adição na CNH para a categoria D de dado, você volta aonde você estava. Sim. A única coisa que você vai ter que fazer é o exame médico e o toxicológico. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Então você opta por um ou por outro. Exatamente. O que a pessoa tem que entender é o seguinte: estou trabalhando, tenho categoria C, D e E, tenho que fazer o toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Não estou trabalhando, a minha atividade não necessita da categoria C, D e E. Eu posso fazer o rebaixamento para a categoria B. E aí, futuramente, eu quero voltar, você pode voltar para aquela categoria que você tinha o direito, entendeu? Você pode voltar apenas fazendo um novo exame médico e um toxicológico. Porque aí eu vou falar uma coisa para você. Fernando, você tem o número do seu CPF. Certo. O CPF, ele é seu. É do Fernando. A carteira de habilitação, não. A carteira de habilitação, gente, o pessoal confunde um pouco isso. Tem. A carteira de habilitação, o pessoal acha que é minha. A carteira de habilitação... Não, é uma concessão. O Estado te dá uma concessão, ele te dá uma permissão para você dirigir. A qualquer momento ele pode cassar essa permissão. O seu CPF ele não caça. Mas a CNH ele pode caçar. Porque se não fosse assim, ele não poderia te dar uma pena de suspensão. Ou uma pena de cassação. Que também é uma coisa que a gente precisaria... Que a pessoa confunde um pouco o que é a suspensão e o que é a cassação. São duas coisas distintas. Mas, doutor, não vota pra você ver o que acontece com o CPF. Pois é. E o resto dos documentos. Vai tudo por água abaixo. Mas a CNH é uma concessão, Sim. é uma permissão. Então, da mesma forma que o Detran, o Estado te dá essa permissão... Permissiona, né? Permissiona, ele te tira também. Tá vendo só?
Tudo isso você aprende na Nova Ceotran. Na Nova Ceotran você aprende isso. Com o Dr. Birajara, com o pessoal de lá, todo mundo altamente avançado nas suas áreas que tem lá. Então você sempre procure a Nova Ceotran, porque... E sempre lembrar o seguinte, todos os professores de trânsito, para ser professor de trânsito, ele tem que ter o curso de instrutor de trânsito. Ele tem que ser um curso que é credenciado ao Detran. Eu, por exemplo, eu sou advogado, né? Me formei lá, e agora eu ministro aulas no Detran. Para mim poder ministrar as aulas, eu tive que fazer o curso de instrutor de trânsito. Então você tem que ser um instrutor credenciado do Detran. E cursado. Cursado. Tanto o professor como a escola. Você vê que a coisa não é bem por aí como, né, você lê um negocinho e vai dirigindo e quer dirigir, quer isso, tem várias situações que acabam tendo que você fazer, e para você fazer esse tipo de aprimoramento, você vai até a Nova Ceotran. E a Nova Ceotran está na Teófilo Leme. Coronel Teófilo Leme, número 501. Tem site? Tem um site. Fala o site. www.novaceotran.com.br. E o telefone tá tudo aí com você. Tudo aí na tela para você, Nova Ceotran, telefone, endereço, tem até, se você bater lá, você acaba indo, dirige você Facebook. Até lá. Tem, então, Nova Ceotran. Nova Ceotran. Tudo Facebook. Nova Ceotran. Tudo Nova Ceotran, Facebook. Beleza? Mais uma vez, doutor, acho que tá bem explicadinho. Ficou alguma coisa agora? Tá tudo certinho, tudo beleza? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E lembrando que o doutor vai voltar aqui. Porque nós temos outras coisas para falar de trânsito, de contestações, de multa de trânsito, como que você deve fazer. Tem as pegadinhas, tem como. Bom, tem as infrações, tem mais um monte de coisa aí que realmente tem aí. E o Birajara, o Dr. Birajara, vai trazer para vocês, e é muito importante você estar sabendo disso daí. Não pense e não hesite de não ir lá na Nova Ceotran, tá bom? Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado, já chamando para um próximo, porque o senhor vai estar aqui e a gente vai falar. Eu que agradeço o convite e até breve. Até breve, é breve. Daqui a um tempo já está de volta aqui, pode ter certeza absoluta. Tá bom? Gente, muito obrigado. Ó, vou falar aqui uma coisa, hein? A ganhadora da cesta vai passar aí para você, a ganhadora da cesta é a Sueli Aragão. Sueli Aragão ganhou a cesta lá do Linha Entulho, né? Uma cesta maravilhosa. Um beijo pra Dona Luzia, pra Luciana, pra Carol, pra Romina, que também tá por aí. Um beijo, um cheiro amasso pra vocês. Muito obrigado. E a Sueli ficou muito contente com a cesta. Tá vendo aí toda essa badalada na cesta maravilhosa que realmente aí nós colocamos aqui no programa na mira dos fatos pra vocês aí. Beleza? A todos vocês, muito obrigado, e voltando a falar, Nova Ceotran de novo aqui, tá aí tudo na tela aí pra você, corra até lá, porque lá você faz todos os aprimoramentos com certeza absoluta. Um beijo, um cheiro amasso pra vocês, até o próximo programa Na Mira dos Fatos, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Programa Na Mira dos Fatos, apresentação Fernando Campos.